tela com vocês. Muito bem. Lembrando, então, que nós estamos tratando do caderno número 7. Essa é a aula número 24, tá? Caderno 7, aula número 24, página 278, tá bom? Aqueles alunos que acessam normalmente o plural já encontram isso lá nos cadernos digitais, né? Aqueles que não encontram ainda o plural aberto, que têm dificuldade de acesso, podem pedir para o amiguinho printar as páginas para vocês, podem colocar as páginas no grupo, etc. Tá? Bem, a primeira consideração a fazer é essa aqui, ó. A diferença que existe entre o Estado e a nação, né? O Estado e a nação. Pois bem, vamos começar, antes até disso, a pensar um pouquinho naquela questão que nós estamos tratando em sociologia, do que seja uma minoria, né? Porque é engraçado que você ser tratado como minoria dentro do seu próprio país. Lembra? Minoria no sentido qualitativo. Você, no seu próprio país, ser considerado um cidadão de segunda linha, você não ter todos os seus direitos assegurados naquele que seria o seu país, naquele que é o seu país, tá? Você não ter os melhores empregos, as melhores escolas, as melhores casas, enquanto que um agente externo de outro estado determina aquilo que você tem direito ou não tem direito, né? Então é mais ou menos essa a bronca aí do pessoal nesses lugares que nós vamos estudar hoje. Pois bem, o Estado, então, ele é claramente delimitado, começando em geografia, né? Delimitado por fronteiras, né? Então, o Estado, aliás, essa é uma tarefa complicada às vezes, como no caso do Brasil, por exemplo, nós vamos terminar o acerto das nossas fronteiras só na República Velha, né? Com a ação lá do Barão do Rio Branco. Então, nós demoramos muito para acertar nossas fronteiras. A construção das fronteiras do Brasil foi um processo que começa lá no século XVI, XVII, se estende pelo século XVIII, com Bartolomeu de Gusmão, e só se completa no século XX. Né? E teve guerra do Paraguai, guerra contra a Argentina, perdemos o Uruguai, enfim. Então, a definição das fronteiras é fundamental para a constituição de um Estado, porque a fronteira, os limites, vamos dizer assim, internos da fronteira, vão formar o território. Território, pessoal, é a base física sobre a qual se assenta o território, é a base física sobre a qual se assenta a autoridade do governo do Estado, né? Então, se você não controla território,
Professor, o senhor está mutado. É isso aí, professor, está mutado. São muitos detalhes, muitos detalhes. Muito bem, obrigado por terem me avisado, viu, pessoal? Ó, então o Guaidó, como eu falava, lá da Venezuela, fica andando por aí tentando impor a autoridade dele, né, sem poder fazer isso, porque ele não domina o território. Bem, aí depois nós passamos para o próximo conceito. Depois de falar sobre fronteira e território, o próximo conceito importante é nação. Professor, Nação. Oi, não está apresentando. não está apresentando. São muitos detalhes, cara. Obrigado novamente. Vão me avisando aí. Uma hora ou outra a coisa funciona. Ai, meu Cacilda, viu? Atenção. Pronto. Acho que agora vai. Tá gravando? Pelo menos tá. Gravando, tá. Então tá. O segundo conceito importante é nação. Depois de falar sobre fronteira e território, nação. Existem nações. Nação é um conceito mais cultural, tá, pessoal? Ó, nação é um conceito mais cultural. É uma espécie de pertencimento, né? Então você pode usar isso aqui, por exemplo, num discurso nazista. A nação alemã, mais ainda, né? Como fazia Adolf Hitler, a nação ariana, né? E aí o pessoal aqui de Santa Catarina se achava super alemão, né? Eu sou super alemãozão. Aqui em Joinville, Brusque e Blumenau. Não, né? Não. Tanto é que o Getúlio Vargas acabou com a graça deles. Tá? Mas, enfim, você pode facilmente cair nessa ideia, né, de que você pertence a um grupo cultural maior, porque você divide com esse grupo o idioma, determinados costumes, né? Às vezes a forma de vestir, você algumas tradições, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem um lugar chamado Pomerode, que o pessoal vai buscar noiva lá na Pomerânia, né? Na fronteira entre a Alemanha e a Polônia. Eles não se casam quase com brasileiros em algumas comunidades lá de Pomerode. Né? Eles querem falar um idioma, o idioma deles lá, o pomerano, que nem é falado mais lá na Europa. Esse idioma foi extinto na Europa e continua aqui no Brasil, entendeu? Eles são assim, tá? Então eles vão buscar noivas lá. Quando alguém precisa estudar como era a Pomerânia no século XIX, lá na Europa, eles vêm aqui estudar. Eles vêm aqui no Brasil estudar, tá? Então digamos assim, um quisto racial, né? Então você acha que você faz parte dessa nação. Outra coisa, nação nem sempre tem território, tá? Território reconhecido como seu, né? Por exemplo, a nação cigana, né? Que desde o século X a.C. aí está andando pelo mundo e se misturando com outras tradições, né? De outros estados ou mantendo ainda as suas tradições, tá? Os judeus até 1948 também não tinham, era uma nação, né? Ligada por laços históricos, culturais, religiosos, idiomáticos fortíssimos, mas que não tinham território, não tinham um Estado ainda definido. Só em 48 foi criado o Estado de Israel, a partir da ideia do lar nacional judeu. Tá? Então, nós temos. Hoje em dia tem um povo que está lutando muito para conseguir a sua territorialidade e o seu reconhecimento como Estado. São os palestinos, lá no Oriente Médio, né, que vivem sofrendo lá com os judeus, com os israelenses invadindo as terras deles, etc. Tá? Então, é muito mais uma ideia, né, do que propriamente uma realização. Mesmo quando você fala em nação brasileira, né, é difícil você entender nação brasileira, né? Pensa bem, né? Compara um brasileiro de Manaus ou de Roraima com um brasileiro do Rio Grande do Sul. Compara um brasileiro
que vive aqui na nossa região com um brasileiro que vive mais ali para o Mato Grosso ou para o Nordeste, né? E olha que nós estamos em São Paulo, que é onde o bagulho misturou todo, né? Aqui em São Paulo você tem centro de tradições nordestinas, centro de tradições gaúchas, tá? Então, algumas coisas nos unem, né? Por isso que são tão importantes. Por exemplo, o idioma, né? Todos nós falamos português, só que falamos um português diferente em cada lugar, né? Você pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem lá o dicionário de gauchês, né? Os caras falam turratio, hein? Eles têm aquelas expressões deles, né? Piá, guri, pila, para falar dinheiro, enfim, tá? Então, mesmo assim, a nação brasileira ainda está em construção. E, finalmente, nós temos o Estado. Aqui tem uma consideração que eu gostaria de fazer, né? Quando a gente faz o terceiro item aqui, o Estado, tem um negócio que eu queria muito que vocês prestassem atenção, por favor. Ó, existem países, os países civilizados. Nos países civilizados, primeiro surge a nação. Então, pessoas que se consideram mais ou menos ligadas por alguns laços, não é? Pessoas que se acham ligadas por um passado histórico comum ou uma luta comum, né? Que formam lá uma sociedade. Essas pessoas formam a nação. E aí, essa nação, a partir de um certo conjunto de lutas e desafios, cria o Estado. Então, a nação cria o Estado e faz esse Estado mais ou menos a sua imagem e semelhança, como aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Em que os colonos norte-americanos, depois da independência, com todo o seu histórico de luta, etc., criaram lá um determinado Estado, né? Que refletia os valores daquele grupo lá. Pois bem, existem países, ao contrário, como é o caso do Brasil, em que o Estado surge primeiro do que a nação. Isso aqui é complicado, né? Ao invés de ser assim, ó, a nação criando o Estado, no Brasil você tem a importação do Estado português se impondo aos brasileiros, tá? Então, infelizmente, aqui no nosso país, vai surgir primeiro o Estado vai ser apropriado por determinados grupos, tá? E esses grupos vão fazer com que a nação trabalhe para eles, para os interesses deles, para os valores deles, tá? Então, nós brasileiros comuns, nós aqui, o afegão médio, né, o brasileiro médio, nós não nos reconhecemos no Estado. Nós não vemos no deputado, nós não vemos no senador, eu não vejo no presidente, né, um cara que me representa, tá? Ele representa outros interesses, não os meus, né? Então, no Brasil, há vamos dizer assim, uma dicotomia, como nós dizemos em sociologia, entre Estado e nação. Nós não nos vemos reconhecidos lá. Por isso que tem lei que pega e lei que não pega. Por isso, sabe, o governo manda ficar em casa, a gente sai. O governo manda sair, a gente fica em casa. Cada um faz mais ou menos o que quer. Por quê? O Estado não nos representa. Entendeu? Porque o Estado surgiu antes que a nação. O Estado foi imposto à nação, né? Criaram o Brasil e até hoje estão tentando criar os brasileiros, tá? Por isso que o Mário de Andrade, né, que falava que era o Macunaíma, né? O Brasil é meio Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, nem bom nem mal, um caráter em construção, né? Nós precisamos criar um Estado que nos represente, tá? Então é importante lembrar isso. Países em que a nação criou o Estado e países em que o Estado foi imposto à nação. Porque a base da nação, não vamos nos esquecer, é o povo, tá? E aqui no Brasil tem uma coisa louca, que nós temos uma elite
que se apropriou do aparato do aparelho do Estado e usa esse aparelho do Estado até mesmo contra o povo, né? Contra o povo, tá? Então, procurem lembrar disso, tá bom? Uma diferença importante entre estados que foram impostos à nação e nações que construíram o seu estado, tá bom, gente? Isso é importante lembrar. Bem, daí vem as tensões que as sociedades vivem, né? No caso do Brasil, né? Nós vivemos uma tensão. Não sei se vocês sentem essa tensão aí, né? Você escreve uma coisinha em rede social, nossa senhora, cai o mundo na sua cabeça, né? Então eu, inclusive, procuro até me eximir de opinar, ou então você fica restrito ali à sua bolha, né? Você fica ali restrito àqueles caras que pensam igual a você, e aí você vai recebendo mais do mesmo, e isso vai aumentando essa polarização. Bem, após essas considerações de caráter geográfico e sociológico, nós podemos partir para a análise das tensões propriamente ditas, né? Pensando primeiro no conflito separatista que acontece lá na Irlanda do Norte, né? Ó, Irlanda do Norte. Como eu falei, então, a Irlanda faz parte das chamadas Ilhas Britânicas, né? Nós temos duas ilhas britânicas, a Ilha da Irlanda e a Ilha da Grã-Bretanha, tá? A Ilha da Irlanda é dividida em dois países, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, tá? A Irlanda do Sul, ou Eire, aqui, ó, tem a capital em Dublin, né? E a Irlanda do Norte, ou Ulster, tem Ulster e Eire, né? Nomes célticos, né? Daquele pessoal lá, daquele povo, né? E Ulster é a capital Belfast, aonde a maioria da população, mas não é uma grande maioria, ó, 58% é protestante. Essa região foi invadida pela Inglaterra. A Inglaterra é um dos países da Grã-Bretanha, né, lá da ilha Grã-Bretanha. Escócia, País de Gales e Inglaterra. Tá? Escócia, mais ao norte, né, dividido em Highlands e Lowlands. Depois o País de Gales, mais a oeste. E na porção central e leste, a Inglaterra. Tá bom? Então, Escócia, País de Gales e Inglaterra e Irlanda do Norte compõem o que nós chamamos de Reino Unido. Tá bom? Então, Irlanda do Norte, Inglaterra, País de Gales e Escócia compõem o Reino Unido. As duas ilhas, a Grã-Bretanha e Ilha da Irlanda. E a Irlanda do Sul? A Irlanda do Sul se tornou independente ainda nos anos 20, mais ou menos, do século 20, tá? Depois de uma luta contra a Inglaterra, principalmente, né? Ela não fez parte do Reino Unido. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, a Irlanda do Sul se manteve neutra. Ela não participou da guerra ao lado da Inglaterra, tá? Pois bem, quando houve essa separação, lá nos anos 20, a Irlanda do Norte, onde a maior parte da população é protestante, está aqui, ó, 58%, se separou, né? Então, criaram uma Irlanda, vamos dizer assim, católica e uma Irlanda protestante, né? Esse pessoal da Irlanda católica, os católicos da Irlanda, né, utilizam, então, essa ideia do catolicismo como o seu grande, vamos dizer assim, o seu grande ponto de união, né? Então, eles são muito... uma das identidades nacionais irlandesas é justamente, no caso, principalmente da Irlanda do Norte, né, dos católicos. E eles usam desse catolicismo, vamos dizer assim, para sustentar uma luta contra a Inglaterra. E aí, então, o IRA, né, Exército Republicano Irlandês, que já tinha atuado na independência da Irlanda do Sul, passou a ter células dele lá na Irlanda do Norte. Então, é como se fosse um exército estrangeiro, né,
dentro da Irlanda do Norte, tá? E passou claro, isso secretamente, né? Passou a atuar de maneira, digamos assim, terrorista, né? Fazendo atos terroristas, atentados terroristas. Eles sempre foram considerados terroristas pela Inglaterra, tá? Ainda são, mas eles não se consideravam terroristas, eles se consideravam soldados. Inclusive, teve um caso uma vez de alguns desses caras aí do IRA que foram presos, né? E o governo da o governo da Inglaterra, desculpa, o governo da Inglaterra queria que eles usassem roupa de presidiário. E eles não queriam usar roupa de presidiário, porque eles se consideravam soldados que haviam sido capturados pelo inimigo e não presos comuns. Resultado, eles fizeram uma greve de fome pelo direito de não usar, o uniforme de presidiário. O que a Irlanda do Norte, o que a Inglaterra fez? Deixou os caras fazer greve de fome e eles morreram. Eles morreram por conta dessa greve de fome que eles fizeram, tá? Bem, então esse aqui é o símbolo do IRA, né? Essa luta ainda continua, mas agora o pessoal do IRA tem, vamos dizer assim, um partido que atua lá no parlamento da Irlanda do Norte, que tem um parlamento para assuntos internos, né? O nome do partido que representa os interesses do IRA dentro da Irlanda do Norte é o Sinn Féin, assim, tá? É o nome irlandês aí desse partido, Sinn Féin, ok? Que é alguma coisa como pela liberdade, o Partido da Liberdade, né? E o que eles querem? Eles querem se unir à Irlanda do Sul, formar um país só, né? Só que esses 58% da população que é protestante tem os melhores empregos, as melhores casas, as melhores escolas e não aceita essa separação, tá? Não aceita que a Irlanda do Norte deixe o Reino Unido e passe a fazer parte da República da Irlanda. Tá bom? Esse aqui é o símbolo da luta deles, né? Da bandeira deles lá. Tá bom? Tudo bem? Então, o objetivo deles é esse, né? Se unificar a Irlanda do Sul, onde a maioria da população é católica. Só que esses caras aqui, que são, na sua maior parte, ingleses, e que mandam no país, e que oprimem os católicos, né? Não permitem isso. Inclusive, vocês conhecem aquela música do U2, né? Sunday Bloody Sunday, que fala exatamente sobre o Domingo Sangrento, né? Quando uma manifestação, não confundir com o Domingo Sangrento da Revolução Russa, né? Quando uma manifestação de católicos, lá na Irlanda do Norte, acho que foi em 68, por aí, foi reprimida a bala, e não era bala de borracha, pela polícia inglesa, né? Por tropas inglesas, radicalizando o processo. Isso ficou imortalizado aí nessa canção do U2, que virou meio que um símbolo, um hino, virou meio que um hino extraoficial dessa luta, né? Aí então tá aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, que é o Ulster, né? Irlanda do Norte, cuja capital é Belfast. Tá aqui, ó. Tá? O Domingo Sangrento foi em Belfast. E aqui a Irlanda do Sul, né? Cuja capital é Dublin, tá? Que é um país eminentemente católico. Os países aqui do Reino Unido, né? O país de Gales, cuja capital é Cardiff, né? A Escócia, que tem também o seu movimento separatista, só que bem menos radical, né? Cuja capital tem duas, né? Aliás, tem Edimburgo e Glasgow, né? A capital histórica, Edimburgo, e a sede do parlamento, que é Glasgow. E a Inglaterra, né? Maior aí, cuja capital é Londres, tá? Então, são os 4 países, eu estou destacando aí, né? Para cá também é Inglaterra. Os 4 países do Reino Unido. Bom, o segundo caso é o da Espanha. A Espanha também tem que ser entendida como um conjunto de nações que foi meio que sendo remendada, costurada ao longo do processo de reconquista, né?
a luta contra os muçulmanos, que acabou em 1492, com a expulsão dos muçulmanos lá de Granada, tá? Granada, uma cidade do sul da Espanha, e a Espanha, então, foi se formando, né? E também através de casamentos monárquicos. O último desses casamentos que unificou toda a Espanha foi entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que foram os caras que expulsaram os árabes e ainda por cima financiaram a viagem do Cristóvão Colombo. Então é um país que nunca foi muito bem amarrado, né? Em particular, tem duas grandes regiões que estão tentando, né, promover lá a sua independência. Uma delas é o País Basco, tá? Aqui, ó, o País Basco, na região ali onde fica Santander, Navarra, né? Aquele pessoal que vive ali na fronteira com a França, mais ao norte da Espanha, tá? E o outro é a turma da Catalunha, aonde tem lá o Barcelona, né? Os bascos chegaram então a organizar, e essas duas regiões são muito, muito ricas lá na Espanha, né? Depois tem Madrid, que é o centro, que simboliza o império, vamos dizer assim, né? Por isso é o Real Madrid, né? E por isso que quando joga Real Madrid e Barcelona, é como se jogasse a seleção da Espanha contra a Catalunha, né? Enfim, então, e os bascos organizam este movimento aqui, ó, o ETA, Euskadi Ta Astakasuna. Porra, mas que idioma é esse, professor? É o Vascôncio, né? Ou Euskera, tá? Pátria Basca e Liberdade, ó, tá aqui, ó. Pátria Basca e Liberdade. Não se sabe muito bem a origem desse idioma. Uma região montanhosa, né? Sempre ficou ali meio isolada. Esse idioma não tem parentesco com nenhum outro idioma, né, que seja conhecido. Alguns teóricos, né, alguns linguistas, defendem que esse idioma, na verdade, seja fruto de uma evolução que vem lá desde o tempo das cavernas, que foi evoluindo só ali naquela região. E esse é o principal ponto comum entre esses caras, né? As capitais deles ali, Bilbao, né, é uma capital importante do País Basco, tá? E que tem um número razoável de pessoas, olha lá, 3 milhões de habitantes, né? Num país de 17 milhões, até que é um grupo bastante razoável que habita ali o norte da Espanha, né? E o que eles querem a separação do País Basco do restante da Espanha, porque eles acham que eles sustentam o resto da Espanha, né? E aí criam o ETA. O ETA promovia ações dentro do território espanhol e fora também. Inclusive, tinha gente do ETA trabalhando junto com o IRA, gente do IRA trabalhando com o ETA, gente do IRA e do ETA trabalhando com as Farc aqui na Colômbia. Tinha tipo um intercâmbio, assim, sabe? Entre os grupos terroristas do mundo, né? Um ensinava o outro a fazer bomba, o pessoal das Farc ensinava a fazer morteiro com botijão de gás. Bem, e contra autoridades que eles chamam de autoridades invasoras, né? Que são as autoridades, vamos chamar assim, de espanholas, representantes de Madrid, dentro do País Basco. Esse grupo também, dentro da nova ordem mundial, né, a partir de 2011, entrou aí num processo de diálogo com o governo espanhol, tá? Só que agora parece que eles estão reorganizando com jovens lá do País Basco, né, em função da crise econômica que a Espanha atravessa, uma juventude meio sem esperança. Parece que isso está reavivando, parece, né? Está reavivando as brasas do separatismo basco, parece, tá? E parece que o ETA está se reorganizando aí em termos terroristas. Então eles têm uma luta política, que por assim dizer é legitimada, né? E tem uma luta que parece estar se reorganizando para novos ataques terroristas por jovens que não estão contentes com essa coabitação, né, entre a causa basca e a causa basca e a Espanha. O outro lugar é a Catalunha, né, terra do Barcelona, a capital da Catalunha é Barcelona. Durante a Idade Média, inclusive, a Catalunha estava se tornando
mais poderosa do que os outros reinos espanhóis, tá? Mais poderosa do que os outros reinos espanhóis. E vinha num processo, inclusive, com as suas grandes navegações em direção ao mar Mediterrâneo, né? E esse processo todo foi engolido depois lá por Madrid. Vocês já viram, né, quando assistem jogo do Barcelona, aquelas faixas escritas, né? Catalunha não é Espanha, né? Eles têm um castelhano meio diferente, né? Um espanhol meio diferente lá, tá? Eles fizeram, inclusive, uma consulta popular recentemente, em 2017, né? E declararam a sua independência da Espanha. Só que, é claro, isso não funcionou, né? E o primeiro-ministro lá, inclusive, o governador, né, da Catalunha, que determinou isso, foi preso, né? Ele se escondeu na Bélgica durante um tempo e depois foi preso. Mas eles tentaram realmente a sua independência, né? Polêmica independência da Catalunha. Aqui é uma bandeira da Catalunha, né? Lá num outro símbolo da Catalunha, que é essa catedral feita pelo arquiteto Gaudí, né, que ainda está em construção, por sinal. Tá? Aqui dizem que o símbolo da Catalunha era um escudo dourado, né? E aí o rei lá da Catalunha, o último rei da Catalunha, foi ferido em batalha e com o sangue dele ele passou assim os dedos, né, no escudo dourado, formando essas linhas vermelhas com o próprio sangue. Riqueza e luta. Mas enfim, a Catalunha quer se tornar independente também, tá? Então aqui a Catalunha, né, que como eu disse lá na Idade Média estava tentando fazer a sua suas próprias grandes navegações, conquistou até as Ilhas Baleares naquela época, né? E aqui o País Basco, né, que faz fronteira com a França. Inclusive, os bascos atravessam aqui para Navarra, né, que é uma província basca na França, em busca de santuário, né, em busca de proteção e tal, e vice-versa, né? E aqui as outras regiões, né, aqui é a Galícia, aqui é o Distrito de Madrid, aqui é a Andaluzia, onde onde mora o pessoal mais assim, que é meio desprezado lá, né? Málaga, né? Fica aqui assim, a capital lá da Andaluzia, tem Múrcia, enfim. Então tem aí as regiões da Espanha. Então cada uma dessas regiões com grande autonomia e essas duas aqui querendo inclusive a sua independência. O último caso é o Tibete. Ó, Tibete associado ao Dalai Lama, né? Esse cara aí que consta ser a reencarnação, né, de um homem santo, né? O Dalai Lama, né? Ó. Dalai Lama, na verdade, é um título, tá? Lama ou lamaísmo, na apostila de vocês, eles colocaram budismo, mas é lamaísmo, tá? O nome da religião. Lamaísmo, né? Então, Dalai Lama seria uma espécie de título, né, que o cara tem. O nome desse cara aqui é diferente. Ele não pode voltar ao Tibete, senão o governo chinês vai prendê-lo. Bem, o Tibete é uma região que sempre foi independente, lá nos altiplanos do Himalaia, 5 milhões de habitantes. Em 49, nós tivemos a Revolução Chinesa, em 50, os chineses ocuparam o Tibete. Por quê? Porque é uma região fronteiriça ali, muito importante, perto da Índia, né, na Cordilheira do Himalaia, tá? Então os chineses foram lá e ocuparam. O grande fator de união dos tibetanos é justamente o lamaísmo, né, essa religião, tá? Uma coisa que os chineses fizeram, então, foi expulsar do Tibete o camaradinha que era, então, muito jovem, né? O Dalai Lama, tá? Que anda pelo mundo aí defendendo a causa tibetana. Ele já ganhou até o prêmio Nobel da Paz, né? E o que o Dalai Lama defende? O direito dos lamaístas no Tibete praticarem a sua religião. Só isso. Né? Então ele tem um discurso pacifista, um discurso que fala de amor, de paz, etc., e defende que lá no Tibete, que hoje em dia é considerado uma província chinesa, né? Inclusive pela apostila de vocês, ó, que coloca o Tibete como sudoeste da China, considerado como província chinesa, ele defende a liberdade religiosa. Os chineses não admitem isso, e inclusive eles fizeram o seguinte:
eles nomearam um outro Dalai Lama. Esse Dalai Lama que anda pelo mundo dizendo que é o Dalai Lama, não é o Dalai Lama verdadeiro. Nós temos o Dalai Lama verdadeiro. Tá? Esse cara aqui, que é simpático aos chineses, né? Então, o governo chinês tem seu próprio Dalai Lama, que inclusive é contra o lamaísmo, né? Ele é meio anti-lamaísta, tá? Então, o que esses caras aqui, que esse senhorzinho bonitinho defende, é a liberdade religiosa, como primeiro passo para depois um processo de independência, um processo de autonomia do Tibete. Tá bom? É isso. Olha, pronto, olha, uma aulinha simplesinha, né? Mais uma aula que funciona bastante para a gente discutir uma série de outros assuntos. Tá bom? Bem, não tem lição ainda, né? Porque vocês ainda estão sem a apostila, tá? Então, deixamos quieto. Amanhã nós vamos estudar a crise econômica global de 1929, a crise geral do capitalismo. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre o que foi dito? Não? Então tá bom. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, aproveitem bem as outras aulas. Tchau, tchau.